Nós já estamos na quarta reunião de oração, que nós infelizmente não podemos estar todos juntos presencialmente. Já se fazem 44 dias em que nós estamos nesse confinamento social, ou seja, desde o dia 23 de março. Então, nós vamos aí agora dar continuidade à exposição das Escrituras, no Salmo 42, mas reúna sua família agora, ou todos os que estão na sua casa, para que em um lugar adequado ou no conforto de algum cômodo da sua casa vocês possam então ouvir a exposição das Escrituras e depois se reunirem para o momento da reunião de oração. Eu vou ler mais uma vez o Salmo de número 42, todo ele. A palavra de Deus então diz assim: ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidastes de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Meus irmãos, a divisão deste salmo aqui nos permite aqui perceber que se trata de um hino que foi composto pelos filhos de Corá ou de Coré, ou aqueles que eram os descendentes de Coré. Coré era um levita que havia se rebelado contra Moisés, como eu havia mencionado no estudo passado. Eles se rebelaram contra Moisés e Arão, e eles estavam ali ladeados por 250 homens, que alguns eram até mesmo pertencentes ao clã ali que era da família de Coré, ou de Corá. Coré, no texto que nós temos o registro disso lá em Números capítulo 26, nos diz que todos da casa de Coré, os que estavam ali no momento na tenda de Coré, e o próprio Coré, eles foram engolidos pela terra, eles foram mortos por Deus. E isso vai ficar claro quando lá em Números 26, no verso 11, nos mostra que nem todos os descendentes dos filhos de Corá eles foram mortos, mas pela misericórdia de Deus, um dos filhos foram preservados em vida. E estes descendentes então de Corá, anos mais tarde, eles foram então nomeados, ou séculos mais tarde, foram nomeados por Davi para serem responsáveis pela ordem e liturgia do culto, junto com o clã de Asaf, que também era da linhagem dos levitas. No estudo anterior eu havia dito que Davi ele pode ser aqui o autor do Salmo 42.
Pode ser aqui então que Davi teria escrito esse salmo, mas para que eu seja até mais específico quanto a esse ponto, eu acho que vale a pena nós tocarmos nessa questão mais uma vez. Esta é uma discussão muito interessante, porque também há uma outra posição sobre a questão da autoria do Salmo 42. Essa outra posição, que envolve então a autoria deste salmo, defende que os filhos de Corá os que estavam no exílio da Babilônia, que então registraram, escreveram, comporam tanto as palavras que estão registradas aqui, como também o hino que teria sido cantado. Então, é possível que esse salmo ele tenha sido também escrito quando eles eram oprimidos pelos babilônicos. E aí podemos dizer isso porque quando você vai para os versos 5, o verso 3 e o verso de número 10, você percebe que ele fala da aflição ou das torturas psicológicas, das opressões dos babilônicos, dos caldeus, quando eles insultavam os judeus dizendo: o teu Deus, onde está? É interessante porque a autoria então do segundo livro dos Salmos, quando eu falo segundo livro, toda a coletânea que começa do Salmo 42 até o 72, ela é atribuída ao rei Davi, como inclusive a gente pode constatar lá no Salmo de número 72, o último verso. Mas também nós devemos considerar que nem todos os salmos contidos nessa coletânea, nessa segunda coletânea, eles foram de autoria do rei Davi. Nós inclusive já verificamos isso no estudo anterior. Há outros salmos que foram escritos também pelos filhos de Corá. Contudo, o Salmo 42 ele possui elementos que também dá a ideia de que Davi poderia ter escrito essas palavras, pelo menos rascunhado essas palavras inicialmente. O primeiro manuscrito dela poderia ter sido de autoria do rei Davi. Mas a minha intenção aqui também não é nem discutir esse assunto, a gente poderia fazer isso em outro momento, mas veja que é possível que esta oração ela tenha sido registrada nos dias em que Davi ele estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão, e aí mais à frente este salmo ele tenha sido usado pelos filhos de Corá quando eles estavam no exílio da Babilônia. Mas assim, entrando na questão da divisão aqui do Salmo 42, o que nos importa é que o salmista ele está privado do culto solene. Como inclusive nós estamos agora nesses últimos dias, nesses últimos 44 dias, como eu acabei de mencionar. Quando você vai então para os versos de 1 a 5, o salmista ele está expressando aqui o quanto que ele sente necessidade do culto solene, o quanto isso está fazendo falta para ele. A sua alma está seca, está sedenta da presença de Deus. E veja que ele vai demonstrar aqui o seu desespero porque ele está proibido de entrar na casa do Senhor. E ele se coloca aqui inclusive no lugar de um cervo, de uma corça, um animal silvestre, que está desesperado por água. O que basicamente nós vimos nessa primeira parte foi que, em primeiro lugar, ele expressa a necessidade da comunhão com Deus. Depois nós vimos que ele expressa o amor e a consideração pela comunhão com Deus. Depois ele expressa aqui o anseio e a busca por essa comunhão com Deus. Ele vai expor depois algumas lembranças que ele tem nessa primeira parte da comunhão com Deus. E por último ele vai, até o verso 5, ele vai expressar sua esperança de voltar à comunhão com Deus. Esse mesmo roteiro se repete também dos versos 6 a 11. Mas entenda que dos versos 6 a 11, o salmista ele vai se dedicar mais em expressar a saudade do culto solene. A sua mente, então, se na primeira fase, ou na primeira sessão, do verso 1 ao 5, ele expressa que o quanto que a sua alma está seca, está sedenta por estar na presença de Deus, dos versos 6 até o verso 11, ele vai expressar o quanto é importante e o quanto a sua alma tem sido alimentado pelas lembranças de quando ele se reunia com todo o povo, com todos os seus irmãos, para que pudessem adorar o Senhor solenemente. É como se pegarmos de novo a figura aqui do servo,
É como se este servo se alimentasse da própria saliva, da sua própria saliva para suportar a sede. Veja o desespero dele aqui. Se alimentando de suas próprias salivas para alimentar, para então tentar de alguma forma abrandar, se é que isso seria possível, abrandar sua sede até que ele chegasse a tempo às águas de um ribeiro ou de corrente de água para que ele pudesse então matar essa sede. 2 pontos aqui são aplicáveis neste salmo sobre este assunto. Primeiro, qual é a reação do crente genuíno? Veja bem, a reação do crente genuíno quando ele é privado do culto solene. Segundo, qual é a importância e a necessidade do culto solene para nós cristãos? Porque essa percepção, essas duas maneiras de entender e ver a necessidade e a importância do culto solene, tanto quanto a estar privado, como também da necessidade de voltar a cultuar a Deus solenemente, são duas percepções que apenas os crentes verdadeiros possuem. É possível que muitas pessoas que são membros de igreja atualmente não estejam sentindo falta de se reunirem no dia do Senhor. E se isso está acontecendo com você, isso pode ser uma das evidências de que você ou não é convertido ou você está muito distante, muito longe de Deus. Se Netflix, se redes sociais, se a comodidade e o conforto da sua casa, seja qual for os meios e recursos que você possa usar, se tudo isso que tem te dado um certo conforto dentro da sua própria casa está te saciando e te deixando tranquilo, e você não está inquieto no seu coração quanto ao fato de não estarmos nos reunindo para adoração ao Senhor, isso é um grave problema no seu coração. Agora perceba que a expressão dos sentimentos aqui, dentro desse salmo aqui do salmista, eles fazem uma permuta. Quando na primeira sessão o salmista ele está aflito, ele está agitado, e quando você vai na segunda sessão a partir do verso 6, ele está aqui agora mais sereno. Mas ainda ele continua extremamente triste, profundamente abatido. Ele está mergulhado, ele está no fundo dessa tristeza, desse poço de tristeza da qual ele lamenta aqui o quanto ele sente falta de estar no culto solene para adoração ao Senhor. Ele vai mostrar isso aqui na sua oração, quando aos poucos ele vai dizendo que ele, nas suas palavras, ele vai se acalmando, mas a tristeza e o luto, eles não vão embora, eles estão permanentes aqui ainda nas palavras do salmista até o final desse salmo. Alguns elementos, outro ponto que eu gostaria de destacar é que alguns elementos da geografia e da natureza das terras de Israel está servindo aqui de, podemos assim dizer, de inspiração poética para ele descrever qual era a sensação de estar reunido com seus irmãos nos cultos públicos. Ao mesmo tempo também que ele expressa o quanto esta privação do culto lhe está sendo muito pesada, muito perturbadora. Dos versos 6 ao 11, então, quando aqui ele entra nessa segunda parte, eu creio que a palavra-chave nesta segunda sessão, a palavra que realça ou tem um maior destaque é a palavra lembrança, ou quando ele usa o verbo aqui, lembro-me, aí na segunda parte do verso 6. Esse verbo aí, nós já vimos que uma das reações do salmista foi sentir saudade do culto solene. Você pode verificar isso também no verso 4. Ele vai usar o mesmo verbo. Quando ele diz, lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ele deixa isso aqui muito claro, inclusive também na primeira sessão. E veja que essa saudade se intensifica mais ainda na segunda sessão, quando aí o verso 6 ele vai dizer também, lembro-me portanto de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Depois a gente entra em detalhe o que significa aqui o verso 6. Mas veja que o salmista ele está expressando a saudade. Saudade é uma palavra que não existe na língua hebraica, mas o seu contexto
Aqui ele é expresso pela ideia de recordação, de lembranças. Ele ama tanto o culto solene que os seus pensamentos não são outros senão rememorar, lembrar o tempo todo como que era prazeroso estar na presença de Deus. Cada um destes versos nos darão aqui uma descrição, e aqui que é o ponto que nós vamos observar na exposição de verso a verso aqui. Quando, a partir do verso 6, ele vai dar descrições mais poéticas e ao mesmo tempo extremamente sentimentais, emotivas, comovido aqui. É como se ele estivesse chorando e lembrando e falando, lamentando. Suas palavras estão aqui carregadas de lágrimas, como ele vai dizer no verso 3 aí também, quando ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Então ele chora e ao mesmo tempo ora. E ao mesmo tempo que ele ora, mais ainda ele chora. Quanto mais ele lembra do culto solene, mais ele ainda vai prantear e chorar e entrar em estado de luto na presença do Senhor. Ele ama tanto a adoração solene e o culto público que cada um desses versos vão nos dando então a descrição deste prazer do que é estar no culto solene e o quanto o salmista ele está sofrendo com essa privação. Espero que o seu sentimento seja o mesmo a cada análise desse verso e veja como isso vai sendo então exposto aqui a partir do verso 6. Então, vá para o verso 6. Quando no verso 6, veja que há um elemento aqui da natureza que ganha destaque e que nos conduz ao contexto de todo o Salmo 42, quando ele vai falar da água. A água, ela permeia, ela mais uma vez se volta ao verso 6, mas ela permeia todo o Salmo 42. A água é a imagem poética que está sendo usada aqui pelo salmista para falar do culto solene. Ele compara o culto solene com a água. O culto ele é comparado com essas correntes de água, por exemplo, quando ele vai dizer que as suas lágrimas são como aqui as suas devoções particulares e diárias. As suas lágrimas têm sustentado, alimentado ele, ou seja, as suas devoções particulares, talvez o culto doméstico também com a família, estava ali naquele momento dando algum tipo de suprimento, amenizando um pouco a sua dor. Mas veja que ele está dizendo que isso não é suficiente para suprir a sua sede, que a sua sede só vai ser suprida quando ele estiver na presença do Senhor solenemente. É interessante porque aqui a água é um elemento indispensável às criaturas. Nós podemos sobreviver alguns dias sem comer. É possível enganar a fome, como eu já disse anteriormente, mas em poucas horas a sede ela pode nos colocar à beira da morte. Você percebe então a seriedade com que ele leva aqui a questão do culto solene? Quando da mesma forma o dia do Senhor e o culto ao Senhor, ele é indispensável e necessário para que a nossa alma se sustente espiritualmente de forma completa. Estamos aqui inclusive como salmista nesses últimos 44 dias, quando nós infelizmente, ou também infelizmente, nós estamos nos alimentando das nossas lágrimas, ou seja, nos alimentando apenas com o culto doméstico e também com nosso momento de devoção particular. E não tem passado disso nesses últimos dias. Senão que apenas nós tenhamos as nossas lágrimas por causa da privação do dia do Senhor. Mas veja que o desespero das lágrimas aqui, o salmista então segue para o seu contínuo abatimento de alma, e aqui a ideia de estar abatido, ele está dizendo que ele está prostrado, ele está jogado ao chão, ele está humilhado. Quando Deus nos priva do culto solene, a ideia é de que nós estamos sendo jogados no chão. Nós estamos sendo humilhados por causa da nossa rebeldia e a nossa falta de arrependimento dos nossos pecados. É isso a ideia que ele mostra aqui no verso 6, quando ele diz: ainda sinto abatido dentro de mim a minha alma, e lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão. Agora veja, na sequência do verso 6 para o verso 7, interessante porque o salmista dá destaque a algumas recordações, e ele volta mais uma vez a elementos da natureza aqui para descrever essa situação calamitosa que ele se encontra.
A sua lembrança agora recorre à imagem do seu país, a geografia do seu país, para então aqui nessa lembrança descrever o que vem à sua mente sobre o Rio Jordão, o Monte Hermon. Monte Hermon é ali o monte mais alto e tem mais de 2.000 e mais ou menos 2.400 ou 500 metros de altitude, que fica situado ali na Cordilheira do Antilíbano. E aqui ele menciona também o outeiro de Mizar. A expressão outeiro de Mizar é para se referir a um pequeno monte ou pequenos morros que existem ali na parte sul da região de Israel. Parece-nos aqui que o percurso do Rio Jordão, com a sua nascente ao norte da Palestina, ele vem desembocando então no Mar Morto. Ele está descrevendo então o percurso do Rio Jordão. Quando você vai para o verso 7, então, ao usar a expressão aqui, um abismo puxa outro abismo, um abismo chama outro abismo. Essa expressão aqui se refere às quedas d'águas ou cachoeiras muito altas, as cascatas que vão no decurso então dos desfiladeiros que vão percorrendo essa corrente de água até desembocar na parte sul de Israel. E ele sai lá do Monte Hermon e ele vai, com suas correntes elas vão até então se desembocar no Mar Morto. Isso aqui, quando a água então ela ganha duas conotações. Primeiro, a sua abundância e grandeza. Segundo, quando ele dá destaque também implicitamente, obviamente, ele dá destaque aqui ao seu barulho estrondoso. Por isso que a ideia de um abismo puxa o outro abismo, porque são quedas d'água enormes, né? São desfiladeiros onde há uma grande queda d'água. Isso aqui, inclusive na nossa geografia no Brasil, coincide muito. É muito semelhante à realidade também ali do que ele descreve aqui no Salmo 42. Nós temos lugares belíssimos no nosso país que existem cascatas de águas ou grandes cachoeiras enormes. Mas entenda que ele dá destaque então à abundância de água, como também ele dá destaque ao barulho estrondoso e até mesmo temeroso de se ouvir dessas quedas d'água. O salmista então está se referindo aqui à abundância e ao mesmo tempo ao barulho estrondoso, ao festejo, de como os festejos do povo de Israel, quando eles estavam indo para a casa do Senhor, quando eles cantavam, oravam, e aquilo provocava um som estrondoso, como as quedas d'água que ele descreve aqui do abismo puxando o outro. A expressão aqui, quando ele vai dizer agora, ao fragor das tuas catadupas, é uma referência ainda à ideia dessas quedas d'água, mas parece agora que ele está também misturando essa ideia do fragor das tuas catadupas, quando ele se refere também ao sofrimento que essa lembrança traz ao coração dele. Catatupas aqui também são quedas d'água ou cascatas, mas a menção delas é para se referir ao tamanho da sua tristeza e aflição. Quando o salmista está dizendo que Deus tem sido muito severo com ele, não apenas com a privação, mas quando vem à mente dele as lembranças desses momentos de festejo e alegria. E veja, meus irmãos, para os verdadeiros crentes, o castigo mais severo não é uma enfermidade grave, não é uma crise econômica ou recessão econômica ou política, mas é quando Deus nos priva do culto solene e da comunhão dos santos. É quando Ele nos priva dos meios de graça no momento solene. Agora veja que mais tenso fica aqui o seu lamento quando o salmista diz que todas as suas ondas vagas passaram por ele. A força das águas, quando elas descem do Monte Hermon, elas percorrem o seu caminho cortando os vales de Israel. E aqui ele está mostrando que a força dessas correntezas, ao mesmo tempo que elas são belíssimas, que elas são estrondosas, que são admiráveis de se contemplar, ele também fala que essas forças de água representam também a sua força e violência quando ela percorre os vales de Israel. Isso é interessante porque
Quando você vai para alguns outros salmos, por exemplo, Salmo 126, mais precisamente lá o verso 4, ele vai descrever essa força violenta das águas, chamando elas de torrentes. E uma das características do lamento é exatamente o uso de expressões aqui, se me permitem, entre aspas, exageradas. Ou seja, o exagero na descrição do sofrimento e da sua angústia para mostrar o quanto ele está sofrendo, o quanto está sendo doloroso para ele em sua memória. Esta expressão de exagero, ela tem os seus motivos aqui no texto. Primeiro, porque o salmista ele está dizendo que esta aflição é incessante e opressiva. Este exagero poético aqui nas palavras dele revelam que qualquer privação ou castigo, meus irmãos, seria suportável, mas nunca será possível suportar por tanto tempo a ausência da comunhão solene no dia do Senhor. Perceba, mais uma vez eu quero reiterar a seriedade de como ele trata a questão do culto solene aqui nessa segunda sessão. Dando continuidade, quando ele agora vem nos revelar a violência inigualável que ninguém pode suportar. E aqui a ideia é de que ele está se afogando. As ondas e as vagas, essa expressão está mostrando a força violenta da água. Então as ondas e as vagas que vêm contra ele, e ele não consegue ter fôlego para sair daquelas ondas contínuas e fortes. A ideia é de que ele está aqui se afogando. E eu acredito que esse trecho do verso 7, ele se refira ao sofrimento também vicário do nosso Senhor Jesus na cruz, como uma aflição contínua e opressiva, impossível de um homem comum suportar. Inclusive, Spurgeon, ele vai dizer que é como se o céu e a terra baixassem com força e com extrema violência contra o salmista. Ou seja, veja como isso também ela vai se assemelhar com a descrição da força e com que violência a ira de Deus caiu sobre o nosso Senhor Jesus Cristo quando ele foi abandonado, quando ele foi deixado só, quando ele foi colocado a uma extrema humilhação e abandono. E por isso que o Salmo 22, ele vai orar o Salmo 22 lá na cruz dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Essa ideia de abandono, ela está inculcada aqui no verso 7, nessa parte B do verso 7, quando ele diz: todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, expressando que é o maior de todos os castigos que um crente pode receber é quando ele tem a sensação de abandono. Meus irmãos, não há nada que mais expresse essa sensação, permita-me frisar isso, essa sensação de abandono, senão quando nós somos colocados para fora da casa do Senhor e não podemos nos reunir para a adoração ao Senhor. Agora, veja que aqui então o salmista ele se volta para aquilo que vem alimentando a sua alma, em confiar no Senhor quando ele se derrama em lágrimas. Quando ele vai agora aqui lembrar no verso 8, que contrapõe o verso 7, ele vai lembrar das misericórdias do Senhor. E ele faz aqui uma confissão de fé ao Senhor, dizendo que dia e noite ele tem se alimentado nas suas meditações, nas suas orações e também nos cânticos. Ele tem se alimentado da salvação e da redenção e da esperança do Senhor. Quando ele diz aqui que de dia ele se ocupa em todos os seus afazeres do dia, se é que é possível que ele pudesse nesse momento ter cabeça para alguma coisa ser feita. Mas veja, se pensarmos na realidade de que Davi teria passado por isso, pensemos em que Davi, a única coisa que era possível naquele momento da fuga de Absalão, que ele ficava fugindo de um lugar para o outro, ele não podia ficar fixo no lugar. Então a única coisa da qual ele se ocupava era as fugas. E nas paradas, a única coisa que ele poderia fazer era orar e se derramar na presença do Senhor. Mas se pensarmos no contexto de que os filhos de Corá estão lá no período do exílio como escravos, imaginemos que nas suas ocupações e deveres como escravos, no momento em que eram ao mesmo tempo oprimidos, eram torturados, eram insultados pelos seus algozes, pelos seus opressores, os babilônicos, os caldeus,
em que nas suas ocupações, nesses momentos, eles precisavam ocupar os seus pensamentos, ocupar a sua mente, ocupar o seu coração em lembrar das misericórdias do Senhor. E por isso que então, nesse momento, é uma declaração de fé, uma confissão de fé aqui, quando ele está dizendo que nos seus momentos, durante o dia, ele tem procurado ocupar os seus pensamentos com as coisas que vêm do Senhor. E de noite, quando ele tem o seu período de descanso da opressão do dia, ele então tem o seu momento de adoração particular ao Senhor, o seu culto doméstico. A cena aqui é descrita de uma maneira que nos mostra exatamente o que está acontecendo conosco em nossas casas. Não, obviamente, na mesma proporção do que o salmista aqui passa, mas, meus irmãos, nós estamos lidando com uma rotina diária que ela foi conturbada, ela foi bagunçada por esse confinamento que nós estamos vivendo. Tudo aqui, perceba que isso nos leva a pensar de como que tudo teve que ser adaptado agora em função dessa situação que ela, inclusive, um dia após o outro, ela se mostra imprevisível. Ela se mostra um tanto longa e difícil de suportar a cada dia que vai passando. Mas é interessante que, contrapondo o momento que a gente está vivendo, é interessante porque na normalidade dos dias anteriores em que nós estávamos na nossa vida corriqueira, normal, quase nós não tínhamos tempo para os nossos devocionais, para comparecer inclusive às nossas reuniões de orações, que eram, e não só na nossa congregação, mas eu digo isso com toda segurança e convicção, certo de que em quase todas as igrejas, ou raras exceções que igrejas estavam cheias, ou pelo menos a metade dos seus membros durante a semana, nas suas reuniões de orações e estudos bíblicos. E veja que nós estamos aqui no momento em que quantos de nós não tínhamos tempo, ou dizíamos que não tínhamos tempo, para nem sequer comparecer às nossas reuniões de oração durante a semana. E muitos que até mesmo nem se importavam tanto, inclusive com a guarda também do dia do Senhor. E agora Deus tem nos feito passar todos esses dias em nossa casa, e talvez, nunca na história do nosso país os cristãos tiveram tanto tempo para meditar e orar ao Senhor e clamar pelas misericórdias deles dentro da sua própria casa. Talvez nunca se viu tantos sermões, tantos estudos devocionais que estão sendo gravados ou transmitidos ao vivo pelas redes sociais ou na internet, para que as pessoas de alguma forma, maciçamente, elas tenham acesso à pregação do Evangelho. Interessante, porque neste momento de calamidade, Deus não está levantando um ou dois grandes pregadores. Deus não tem levantado homens como Billy Graham, para que então se levante em meio a uma grande aglomeração de multidões e falem e preguem arrependimento de pecados, e haja conversão, e haja restauração de almas. Mas veja que Deus tem usado vários, milhares ou milhões de pregadores no nosso país, pregadores anônimos, que vão então a essa praça pública virtual chamada internet, para que todos possam publicitar e pregar a palavra do Senhor. Eu sei que alguns deles, ou uma boa parte deles, não estão fazendo isso com fidelidade às Escrituras. Mas pensemos nos que estão sendo fiéis às Escrituras. E quantos deles maciçamente, pregadores, repito, anônimos, como eu inclusive, que estão tendo a oportunidade de tanto meditar com seriedade na palavra do Senhor. Porque talvez também esses ministros da palavra não tinham essa seriedade, não tinham esse senso de responsabilidade também, de levar a sério aquilo que ele deve transmitir na casa do Senhor, sejam nos domingos, como também durante a semana, quando se reuniam para reunião de oração ou estudo bíblico. Faziam aquilo apenas para cumprir tabela, para cumprir apenas aquilo que é responsabilidade do seu emprego, como se isso fosse o cumprimento de contrato.
E Deus está nos isolando nesses mais de 40 dias, para que tenhamos a noção de como que estas coisas que Deus nos dá como privilégio, que é o dia do Senhor, que é as nossas reuniões e comunhão entre os santos, elas são sérias, não são apenas reuniões de clubinho social. E as pessoas perderam a noção da seriedade do que é se reunir na presença do Senhor, nos cultos solenes. Quantos que vão à igreja apenas porque estão cumprindo com uma obrigação de uma convenção cultural e social da sua religiosidade? Ou talvez não haja quase mais nada de algum fragmento, resquício que seja de alguma religiosidade. Vão na igreja domingo porque já estão cansados de outros programas e outras coisas, de outras atividades, que no domingo seria o dia para descansar, dormir mais tarde, fazer outras coisas, e aí não tem o que fazer, vamos para a igreja. E agora Deus está nos mostrando, nesse isolamento, quanto nos faz falta receber uma das maiores bênçãos que o crente pode ter de semana a semana, que é se reunir solenemente na presença dele. E aqui, na verdade, Deus está nos lembrando que a reviravolta da nossa rotina e esse confinamento nos nossos lares é para que a igreja se ocupe em meditar e pensar agora, meus irmãos, nas misericórdias de Deus. Veja como esse raciocínio vai ser mais ainda desenvolvido no verso 9. Quando o salmista agora ele luta contra os seus pensamentos pecaminosos e tendenciosamente opressores. Olha que interessante isso. Porque, veja que a primeira parte do Salmo 9, ele faz um questionamento ou uma reclamação, porque o Senhor, ele vai dizer que o Senhor se esqueceu dele, ou pelo menos ele faz uma indagação aqui. Ele faz a seguinte pergunta, ou na verdade a seguinte reclamação. Ele diz assim: por que te olvidastes de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Duas perguntas são colocadas, mas vamos à primeira. Por que te olvidastes de mim? Veja, é legítima a reclamação que ele está fazendo, porque o salmista deseja voltar à presença e à comunhão com o Senhor. Mesmo que fora da sua rotina diária, do conforto da sua cidade, do trabalho e também da rotina diária da sua casa, de sempre ir às reuniões, aos cultos das nossas igrejas, veja que o salmista ele vê claramente que os seus devocionais particulares não lhes eram suficientes para desfrutar com tanta intensidade e completude da alegria da salvação. Agora veja que logo em seguida o salmista, depois dessa reclamação, essa reclamação mostra um limite nas suas palavras até onde ele poderia reclamar e do que ele poderia reclamar e expressar ao Senhor, da sua sinceridade. Mas logo em seguida o salmista se vê numa linha tênue dessa reclamação para o perigoso caminho de reclamar não ao Senhor, mas de reclamar contra o Senhor. Porque agora ele faz uma segunda pergunta que eu acabei de ler aqui, quando ele diz: porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? E obviamente no versos 10 e 11 eu vou tratar um pouco mais especificamente disso que o salmista questiona. Agora, nós temos aqui o mau hábito de ocupar a nossa mente com as incertezas das nossas aflições. Já parou para pensar nisso? Porque da primeira pergunta para a segunda pergunta parece que rapidamente passa isso pela cabeça dele. Quando agora aqui ele se vê numa situação do perigo de estar mais ainda dando atenção, mais ainda estimando e apreciando, obviamente uma perspectiva negativa, mas dando ainda mais atenção às incertezas, às situações duvidosas do sofrimento. E aqui a gente não pode se esquecer das intromissões diabólicas em sermos tentados a estimar mais estas incertezas, insegurança e temores do que ocupar a nossa mente com duas coisas apenas que o salmista está dizendo aqui. Ocupar a nossa mente apenas em lembrar das misericórdias do Senhor e também lembrar da glória dele em todo esse processo e esse sofrimento. Que todas as coisas estão revelando a glória de Deus.
mesmo que isso traga morte, calamidade, miséria, profundas tristezas no coração do povo de Deus. Nós temos o mau hábito de ocupar a nossa mente com coisas que são duvidosas, em vez de ocupar a nossa mente em lembrar e concentrar nas misericórdias do Senhor. Mais uma vez, citando inclusive Charles Spurgeon, ele vai dizer que o ser humano ele é naturalmente dado à sensação de terror extremos. Isso é próprio da natureza pecaminosa dele. E ele tem razão, porque as notícias que mais nos dão audiência são as que mais sensacionalizam e exageram os fatos. E até mesmo quando eles são distorcidos, esses fatos, e comumente isso está acontecendo na mídia, que eles são distorcidos para que cause pânico e insegurança ao coração das pessoas. Nós devemos tomar muito cuidado com os pressentimentos especulativos que podem nos levar à falta de confiança no Senhor e o perigo aqui da vitimização ou da autocomiseração. Deus nos manda pensar, ocupar a nossa mente, ocupar o nosso coração nas suas misericórdias durante o dia, seja quando você estiver tomando café, arrumando a sua casa, lendo, estudando, trabalhando na medida do possível, obviamente, tendo que por horas sair para repor os mantimentos da sua casa, e obviamente você vai fazer isso de uma forma a ter cuidado e não vai sair tanto. E assim em todas essas atividades que a gente tem que ainda se ocupar, se esforçar em manter uma rotina, nos ocupar bem menos com as especulações de noticiários, de redes sociais, das conversas paralelas. O seu guia, meus irmãos, entenda que o nosso guia de consciência não é Facebook, não é Twitter, não é WhatsApp, mas é a palavra de Deus e o Espírito Santo. Vá para o verso 10, quando então, olhe bem as expressões que são usadas aqui. Ele vai usar uma expressão muito forte, muito pesada. Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam. Dizendo e dizendo, teu Deus, onde está? Repete o que foi dito na primeira sessão. Veja o quanto que isso incomoda o coração do salmista, quando aqui ele está se referindo à forma como os seus inimigos estão lhe oprimindo, lhe agredindo, agindo com violência. E aqui a sensação que esta opressão, obviamente que ela é maligna, causa ao seu coração. O verso 10 é o ponto em que nos vemos diante de duas vias que são opostas em relação a quem seja aqui, quando o autor desse salmo, ele nos mostra a ocasião também que ele foi escrito. Se este salmo ele foi escrito por Davi, estes inimigos são provavelmente Absalão e os seus aliados. E quando estas palavras são ditas aqui, quando ele fala, esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo o teu Deus onde está? Parece-nos aqui que, no contexto de Davi, os inimigos obviamente não estão diante dele, na presença dele fisicamente. Mas talvez ele teria recebido, ou tenha ouvido as notícias, porque Davi sempre tinha emissários, digamos, espiões. Se você ler 2 Samuel, do capítulo 14 até o capítulo 18 ou 19, na história você vai ver que havia emissários, pessoas que traziam informações do que estava acontecendo em Jerusalém quando Absalão estava lá tramando contra o pai dele. E é possível que esses emissários dissessem, olha, os seus inimigos estão caçoando, zombando, insultando você, dizendo, o Deus dele onde está? Mas se pensarmos aqui no contexto do exílio da Babilônia, dos filhos de Coré, e eu confesso que eu estou mais pendendo para essa possibilidade de que realmente esse salmo seja próprio do período do exílio babilônico, mas veja, se então é do período babilônico, trata-se aqui dos caldeus que atormentavam e torturavam os judeus que estavam escravizados. E aqui entenda que o maior sofrimento do salmista não era se ele estava sendo torturado fisicamente.
ou se estavam então agindo contra a dignidade pessoal dele, mas era quando o maior sofrimento do seu coração era quando e seus inimigos blasfemavam e insultavam o seu Deus. E a gente tem visto isso, meus irmãos, de uma forma, em algumas situações de forma amena, em algumas situações de forma implícita, sorrateira, sutil, os insultos que o mundo tem feito e aproveitado dessa calamidade contra nós, não necessariamente contra nós, mas contra o nosso Deus. Isso que mais deveria nos trazer aflição no coração. E outros que de forma aberrante e explícita, como eu vi essa semana. Quando eu vi essa semana pessoas na internet zombando de alguns irmãos nossos em Cristo, dada aqui algumas discordâncias de postura, de como fazer isso, não fazer, eu não faria do jeito que eles fizeram ali, ou estão fazendo durante essas últimas semanas, de grupos de irmãos em Cristo, porque ali tem irmãos em Cristo nossos, que estão de frente para determinados locais públicos, ou em praças, ou nas ruas, e até mesmo, como eu vi essa semana, alguns que estavam até de frente para o Palácio da Alvorada, ou do Planalto, não me lembro bem qual é dos palácios, mas estavam ali orando, clamando ao Senhor, pedindo misericórdia do Senhor. Deu para ouvir algumas orações. E pessoas, publicamente na internet, pessoas que têm influência no meio da internet, que milhares ou milhões de pessoas acessam suas postagens, insultando, não aquelas pessoas essencialmente, mas insultando o nosso Deus, fazendo chacota do nosso Deus. O que também, por outro lado, quantas pessoas que se dizem cristãs estão dando motivos e dessa forma também insultam o nome de Deus em suas posturas erradas, absurdas. E veja, qual é a mais dolorosa de todas as aflições e sofrimentos para um crente? Não é quando ele perde os seus bens, não é quando ele perde os seus prestígios, ou até mesmo quando ele perde a sua vida, porque perder a vida em nome de Cristo é lucro. O apóstolo Paulo nos diz isso. Mas é quando os seus inimigos debocham do seu Deus. A condição mais humilhante que um crente pode passar não é quando ele é humilhado pessoalmente, mas é quando os seus inimigos insultam o seu Deus. Curiosamente, aqui este salmo não termina com uma doxologia. É curioso ver que, então, a partir do verso 11, a grande maioria dos salmos de lamento, como nós já estudamos alguns deles aqui, eles terminam com uma declaração de louvor ou de adoração. Mas o salmista, então, no verso 11, ele não passa, ele nos passa a impressão de que não há o que declarar ainda nesse momento sobre o louvor e a adoração que ele precisa oferecer a Deus. Não que ele esteja aqui rejeitando isso. Mas a ideia é de que, pelo menos por enquanto, o seu coração ainda se encontra tão abatido e tão perturbado que ele se vê numa condição em que ele não é digno de estar na presença do Senhor para que possa declarar louvores ao seu Deus. Ele se sente indigno, ele se sente humilhado. E rapidamente aqui, deixe-me lembrar o sentido então das duas últimas palavras, aliás, das duas palavras que ganham destaque aqui no Salmo 11, na primeira parte, quando mais uma vez ele faz um lamento, mas um exame no seu próprio coração, quando ele vai aqui usar as duas expressões, porque está abatido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim. Abater e perturbar, esses dois verbos quando aparecem aqui, a ideia de abatido significa prostrado, jogado ao chão. E a referência do salmista aqui é de que ele foi humilhado por Deus, como eu disse anteriormente. E perturbado aqui significa rugir, clamar, chorar em voz alta. É grito de desespero. E eu creio que seja uma força de expressão por parte do salmista quando ele está dizendo que o que se passa dentro, talvez ele também tivesse gritado em alguns momentos lá na sua tenda ou em algum lugar para que ele pudesse extravasar a sua aflição de alma.
e poder prantear e chorar na presença do Senhor. Pensando no exílio da Babilônia, ele não poderia fazer isso diante dos seus opressores. Mas entenda que ele está agitado no seu coração. Ele está extremamente aqui afligido. E eu creio que seja aqui para exatamente expressar que a sua alma está inquieta, tremendo. Entenda que o salmista, ele não está negando a necessidade de louvar o Senhor, mas ele está simplesmente sendo honesto em dizer que ainda se encontra afligido de tal forma que ele não consegue abrir a sua boca para a adoração formal, porque não há espaço para isso nesse momento. É uma oportunidade para lembrarmos de que em momentos de calamidade, confinamento, como Deus tem nos colocado em nos privar do culto solene, tudo que diz respeito ao culto solene, ceia é elemento de culto solene, batismo é elemento de culto no contexto solene, são elementos de culto que são privativos, prerrogativas do culto solene. Isso não se faz à torta direita em qualquer lugar. É bom que se esclareça que não existe culto solene online. Por isso que até é bom para explicar isso a vocês. Eu estou me delimitando em gravar as mensagens, as exposições das Escrituras, tanto no domingo como também nas quartas-feiras, e eu não tenho aqui feito nenhum tipo de liturgia, porque não cabe e não é momento para isso. Cabe aos meus irmãos, homens crentes no Senhor Jesus, que vocês se reúnam, chamem os seus familiares e que antes e depois da exposição da palavra ao assistirem os vídeos, vocês liderem a sua casa. Vocês sigam uma liturgia simplificada em louvar e cantar ao Senhor com seus familiares. Cantar um hino, um salmo, 2 hinos, 2 salmos, seja como ficar ali melhor adequado. Leitura, você, meu querido, não fique apenas na exposição no vídeo, mas é possível que você possa se reunir com a sua família, inclusive durante a semana, durante os 6 dias da semana. Os sermões que foram pregados podem ser divididos em outras porções de meditações e reflexões que você tem que liderar na sua casa. Você que nesse momento tem que agora instruir a sua família pessoalmente, presencialmente na presença do Senhor, porque o momento não é para culto solene. Não se faz ceia online, não existe batismo online. Isso são questões de prerrogativa do culto solene. E eu não vou me deter em explicações teológicas, isso pode ser feito em outro momento, mas já foram dadas muitas explicações na internet de outros colegas pastores que deixaram claro, provaram biblicamente que isso não procede. O salmista está se reclusando aqui, ele está exatamente mostrando que ele é indigno de qualquer coisa que possa expressar uma adoração mais formal e solene. Não há espaço nesse momento para isso. Porque a única coisa que ele tem que se dedicar agora é alimentar, na medida do possível, o seu coração com as misericórdias do Senhor. E este é momento para pensarmos nas misericórdias do Senhor. A pergunta aqui, então, por que está abatido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? Aqui é um exame que o salmista ele está fazendo na sua consciência. Aqui nós devemos aprender a não nos entregar de vez à aflição da alma. Essa é a última aplicação que eu quero fazer. Nós devemos tomar muito cuidado quando somos acometidos de tristezas profundas, especialmente aquelas, obviamente, que são legítimas, como é o caso do salmista. Meus irmãos, é legítimo. E, de fato, devemos sofrer, nos entristecer, porque nós não podemos nos reunir para adoração solene. Mas entenda também que não podemos transformar esta tristeza no alimento da nossa alma. Devemos tomar muito cuidado para que a tristeza em si mesmo não se transforme
em uma espécie de alimentação e uma falsa nutrição do nosso coração, porque isso, na verdade, acaba virando uma espécie de um poste ídolo no nosso coração. Nós temos o grave problema de misturar o sofrimento que envolve as causas do Senhor e do Evangelho com as nossas tristezas particulares e até mesmo as tristezas por questões pecaminosas. E este é o momento em que nós, infelizmente, cedemos à tentação de murmurar e se rebelar contra Deus. Toda tristeza, preste bem atenção que o salmista está fazendo com essas duas perguntas. Quando ele está nos ensinando que toda tristeza deve ser investigada e examinada. Toda tristeza deve ser averiguada nos seus motivos particulares para que não se misture com aquilo que envolve as causas do Senhor. Pela terceira vez, eu gostaria de citar Charles Spurgeon, porque ele é muito rico em nos tratar desse assunto, quando ele vai nos dizer que corremos o risco, e aqui eu estou agora mencionando literalmente as palavras que eu anotei aqui dele, quando ele vai dizer, quando ele comenta esse salmo, é interessante no verso 11, ele vai nos dizer que nós corremos o risco de confundir o amor de Deus sobre todas as coisas com o amor próprio às nossas ilusões e desejos pessoais. E aqui muitas pessoas elas caem em depressão e tristezas descontroladas porque passaram do limite em relação aos motivos reais da sua tristeza. Perdem o controle porque usam as causas do Evangelho para justificarem a sua insatisfação pessoal e pecaminosa. Deus nos deixou isolados em nossas casas para fazer duas coisas. Primeiro, para que nós fiquemos a sós com Ele durante todos esses dias. Não sei quanto tempo isso vai durar. Hoje, 44 dias. Amanhã, 45. Quanto tempo mais o Senhor ainda vai nos manter isolados e confinados e a sós com Ele? Mas o que te importa agora não é nem pensar nessa pergunta. O que deve vir à tua mente é: por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que eu estou triste? E pelo que de fato eu estou triste? Qual é a real tristeza do meu coração? Mas em segundo lugar também, quando ele nos coloca nesses dias de confinamento. Enquanto durar esse confinamento é porque ele está dizendo: ainda o exame não foi feito de forma completa na sua alma. Mas ele nos coloca neste momento para o exame e julgamento do nosso próprio coração, para lutar contra as nossas vontades, as vontades pessoais, e alimentar, nutrir o nosso coração na salvação e nas misericórdias do Senhor, porque ele vai dizer: espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio, Deus meu. Ele ainda diz: espera no Senhor, porque esse momento vai acabar. Veja o que o salmista expressa aqui. Esperem em Deus, não esperem nas notícias, nas coisas do mundo. Não espere pelo mundo, mas espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ou seja, ele está dizendo: ainda Deus vai me dar a oportunidade de me reunir com Ele e junto com os meus irmãos em Cristo no culto solene. Isso vai acabar. Esse confinamento vai acabar. Talvez você se pergunte: mas como é que fica aqueles irmãos em Cristo que foram contaminados pelo coronavírus e infelizmente alguns ou muitos deles morreram ainda nesse período de confinamento e não tiveram a oportunidade de se reunir novamente com seus irmãos em Cristo para adoração ao Senhor? A promessa para eles então não teve validade? Foi em vão esperar em Deus enquanto ainda estavam vivos e aguardando para que Deus desse de novo a alegria de se reunirem na comunhão com o Senhor? Não, meus irmãos. Porque se o Senhor os levou no contexto do coronavírus, porque de alguma forma morreram, fisicamente falando, porque o Senhor os levou para a glória, lá agora eles estão muito melhor que nós,
porque a promessa de que eles estariam na presença plena e na comunhão solene com o Senhor, agora eles desfrutam disto de uma forma inigualável, de uma forma que eu não sei nem como aqui explicar para você. Eles estão agora na presença do Senhor e eles estão agora experimentando aquilo que eles esperaram por tanto tempo, quando o salmista vai dizer: ainda eu louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Seja nesta vida ou na próxima, nós temos a promessa de que louvaremos solenemente na presença do Senhor e Ele nos dará de volta a comunhão solene na sua presença. Mas nesse momento, ao mesmo tempo, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa pecaminosidade, muitos de nós estão usando como subterfúgio o desejo de voltar para a adoração pública, não porque realmente eles estão com saudades da presença solene de Deus, mas porque os seus desejos particulares foram interrompidos com esse confinamento social. Talvez usam de subterfúgio e desejo de voltar a se reunirem nos cultos solenes, como que a sua situação econômica também fosse restabelecida. E aí as igrejas voltarem a se reunir de novo é uma oportunidade para que abra ainda espaço para que a economia volte de novo da sua recessão e eu venha melhorar economicamente, eu venha ter liberdade de fazer o que eu bem quiser, para que a minha liberdade pessoal seja reestabelecida para eu fazer o que eu bem quiser. E veja, uma das coisas que as pessoas elas compreendem de forma totalmente errada é sobre essa questão de se sentir livre para fazer o que bem entender. E esse tipo de liberdade, na verdade, é uma espécie de escravidão, é um ídolo no coração das pessoas. Há uma falsa ideia de que a liberdade de fazer o que você bem entende é uma premissa cristã. Errado. A liberdade que a Bíblia nos ensina, a liberdade que o cristianismo bíblico histórico prega, não é a liberdade em si mesmo, mas é a liberdade em Deus por meio de Cristo. E isto implica em sujeição e devoção completa da sua alma a Deus. Enquanto você não consegue abandonar a tristeza idólatra do seu coração, mas é consciente do seu pecado, diga a si mesmo, então, a oportunidade que Deus está te dando. Avalie o seu coração e diga: por que está abatida a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? Eu quero terminar com uma simples pergunta. Realmente você compreende qual o significado do culto solene? Você realmente compreende a necessidade de estar na presença de Deus solenemente? Ou isto é apenas uma forma de você esconder suas reais intenções do coração sobre uma falsa ideia de liberdade e privações? Você realmente está com saudade do culto solene e da comunhão do dia do Senhor? Ou isto é apenas um subterfúgio para satisfazer algum outro interesse particular seu? E que o culto solene pode ser um subterfúgio para isso, um caminho para isso. Que Deus tenha misericórdia de nós, como o texto aqui nos mostra. Que o Senhor nos alimente e nos nutre nesses dias ainda que nos restam, com as misericórdias dele. E aguardemos nele, esperemos nele, lembrando de que ainda o louvaremos, porque ele é o nosso auxílio, ele é a nossa salvação, ele é o nosso Deus. Que Deus te abençoe.